Responsabilidade do altamente acabar com esse desespero. Essa é a talismã. Grande balanço na Nacional de Angola. Depois então da rubrica Voz de um Livro. E é de livro que continuamos a falar. Desta vez, o livro Nós e a Utopia, do autor Moisés Kabunde. Ele que é nosso convidado aqui no Altamente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E pronto, desde já sinto-me regozijado por fazer parte do vosso programa Altamente e tentar tecer algumas observações que sejam de todo importante para a nossa sociedade. Só era para fazer uma retificação, no nome é Kambundi. Kambundi. Exatamente. Certo, obrigado. Nós temos aqui um município em Malange, Kambundi Catembo, então... É lá, exatamente, certo. Mais ou menos daí onde eu venho. Então... Moisés Kambundi. Exatamente. Boas, autora da obra Nós e a Utopia. Fala-nos um pouco desta obra, a primeira e a segunda. Bom, é a segunda obra. Pronto, a obra vai ser lançada no dia 13 de outubro, na quinta-feira, na Academia Baia, às 15h30. É uma obra de mais ou menos 200 páginas, né? E pronto, nós vamos tecendo sobre diversas situações, diversos modos viventes, desde, por exemplo, a questão do homem em sociedade, daquilo que bebe em sociedade, e tentar ver se isso, de certa forma, inibe o homem a desenvolver ou não. Nós, de certa forma, fomos perdendo um bocadinho a nossa cultura, a nossa essência, porque nós, por causa da globalização e da culturação, perdemos esse fio. Mas esse quando fala equilíbrio. nós quem? Nós, os humanos, nós, os homens. Okay. Exatamente. Se estivesse a se referir a uma determinada sociedade em específico. Não, na verdade, por ser angolano, fui mais incisivo em Angola, mas claro que fomos focando para outras realidades. Nós hoje não estamos isolados do mundo e é preciso que olhemos para o vizinho, olhemos para os amigos para percebermos se eles estão bem e se nós, de certa forma, também estamos bem e podemos sempre melhorar. É um exercício que todos nós temos de fazer a todos os dias. Por isso é que falamos aqui de nós é utopia. É ir buscar utopias que, na verdade, no meu ponto de vista, não são propriamente utopias, se fossem muito bem implementadas, muito bem equilibradas. Ou seja, nós vamos buscar coisas que os outros já escreveram. Por exemplo, Platão escreveu sobre uma cidade perfeita, que fala da cidade dos metais, que os indivíduos deviam ser separados em funções por causa dos metais que tinham no seu coração, né? Uns, vamos dizer, metal ouro, outros prata, outros bronze. E o que tinha o ouro é que tinha que ser o governante, o magistrado. Quem tinha prata tinha que ser o indivíduo que velasse pela segurança, guardasse a sociedade. E quem tinha o metal bronze é que trabalharia, por exemplo, na agricultura, que seriam os artífices, os criadores de riqueza. E quando ele fez essa abordagem, e até foi considerada utópica, nós não olhamos naquilo com alguma profundidade nos tempos de hoje. Ou seja, nós temos uma luta exacerbada de classes, porque nós não somos valorizados na posição em que nós nos encontramos e achamos sempre que o melhor é lutar para estar na classe Y ou Z. Quando, na verdade, todos nós temos valor nas posições em que nós nos encontramos. Não importa se... Mas nós queremos estar no auge? Não, na verdade não é isso. As pessoas não querem todos estar no auge. As pessoas querem ser valorizadas onde elas se encontram. Isso é que faz com que muitos, por exemplo, porque vá o chão da rua ou porque faz alguma coisa, tente lutar sempre para ser o juiz, para ser o advogado, porque acha que a classe dos advogados ou dos juízes é a classe mais importante, é a classe que tem maior valor. Mas, na verdade, não. Uma sociedade só é equilibrada, só consegue tirar maiores resultados quando existe o topo e a base. E quando isso tudo é muito bem consertado, muito bem equilibrado, todo mundo dá o seu suporte à sociedade, todos nós saímos a ganhar. Nem todo mundo pode ser advogado, nem todo mundo pode ser juiz, nem todo mundo pode fazer as mesmas coisas. É humanamente errado. Então, o que as pessoas querem é, na posição em que elas se encontram, que sejam valorizadas. E então, este é só um dos pontos que podemos encontrar neste livro. Exatamente. Um deles, por exemplo, esse é o primeiro capítulo que eu falo da cidade perfeita de Platão, mas é um livro composto por mais ou menos 6 capítulos e falamos da disciplina e do comprometimento. Por exemplo, nós aqui discutimos... Valores ainda muito discutidos na nossa sociedade. Exatamente. Também. Nós, por exemplo, nos perguntamos como é que é possível nós estamos a atravessar determinadas vicissitudes, determinados dilemas e não conseguimos sair de determinadas situações. É mais ou menos isso. É um bocadinho daquilo que nós
não temos comprometimento e não estamos disciplinados para determinadas coisas. Você vê, por exemplo, alguém que é formado na área X, faz as coisas diretamente na sua área, mas por não estar disciplinado, por não estar comprometido, comete determinadas promiscuidades. E isso faz com que a sociedade crie um certo desequilíbrio, E não no avanço desenvolva. também, Exatamente, não desenvolva. Então, é um exercício que nós fomos fazendo, fomos falando, por exemplo, do bem-estar conosco mesmo. Esse é o primeiro desafio que nós temos. Nós temos de nos aceitar. Nós temos um problema de não aceitar a nós mesmos, as nossas culturas, a nossa língua. Por isso é que nós temos determinados valores a serem perdidos. Nós hoje não sabemos se somos brasileiros ou americanos. Não... Exatamente, quer dizer, nós consumimos de tudo e depois vivemos isso tudo. Ficamos por estar sem identidade. Exatamente, nós temos que resgatar isso, a nossa essência, quem nós somos, a nossa cultura, os nossos hábitos. Tudo isso muito mais pode ser encontrado então nesta obra Nós e a Utopia. Exatamente. Quebrando tabus. Exatamente, falo de muita coisa. O politicamente correto e as suas implicações nas sociedades modernas. Exatamente, falo do falecido Francisco Tituquene, o mais velho que morreu no Namibe, que tinha mais ou menos 40 e tal mulheres e 200 e tal filhos, por exemplo. É um fenômeno. Quer dizer, exatamente, é um quebrar tabu. Nós não gostamos de falar sobre isso, mas são coisas que existem que, de certa forma, podíamos tirar algum tipo de ilação. É realmente uma obra interessante. Vou pedir para que reitere mais uma vez, dia 13. Exatamente, dia 13, na quinta-feira, na Academia Bay, às 15h30, 15 horas, 15h30. Na verdade, Luanda, Morro Bento. Exatamente, nós estamos a falar 15h30 para facilitar algumas pessoas que consigam sair do serviço às 15 e em 30 minutos, se estiverem aqui na cidade, no centro da cidade, conseguirem chegar lá. Vai ser um evento bonito, mesmo que não consiga ter valores para comprar. Nós vamos fazer uma atividade muito aberta, em que vamos explicar minimamente o livro. Teremos uma mesa de mais ou menos 4 preletores e cada um deles vai conseguir trazer alguma nótula de forma perentória para que saia daí alguma explicação a mais, alguma interpretação a mais e não se fique com determinadas dúvidas com o que vai ler. Bom, então, para acabar as dúvidas, é só seguir no dia 13 de outubro, na Academia Bay, às 15 horas, para poder então adquirir a obra Nós e a Utopia. E nós agradecemos pela sua presença aqui. Não, é que agradeço, eu sinceramente é que tenho que agradecer por estar aqui convosco, no vosso programa, e pronto, fazermos essa abertura, esse diálogo, que de certa forma é de todo positivo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Boas, Moisés, obrigado. Não, que agradeço. Desejo para si sucessos sucessivos e sensacionais. Muito obrigado, muito obrigado. Altamente.